Olá, moçada da Física 1. Estamos iniciando o vídeo da aula 9, Movimento Circular. Esperamos que esse material seja de grande valia para todos aqueles que assistiram à aula presencial e que precisam recuperar na memória alguns conceitos e expressões características do tema, como também de material de apoio para aqueles que não tiveram a possibilidade de assistir à aula presencial, mas que possam dar a eles a condição de, assistindo ao vídeo, resolver as atividades que nós propusemos. Vamos então ao conteúdo da aula. A unidade radiano. Vamos entender o que é que significa radiano, como ele foi definido. Observe esta circunferência de raio R, com centro nesse pontinho verde, e vamos pegar dois pontos ao longo da circunferência, que eu estou chamando de A e B. Um objeto saindo do ponto A, chega ao ponto B, percorrendo um arco de circunferência, cujo comprimento eu vou dizer que vale ΔS. Então, ΔS é o comprimento do arco, é uma medida linear, cujas unidades serão as unidades de comprimento: metro, quilômetro, milímetro, centímetro. Se você ligar os pontos A e B da circunferência ao centro desta circunferência, você observa que ocorre a determinação de um ângulo central, que eu vou chamar de Δθ. Veja que, ao mesmo instante que o objeto sai do ponto A e chega ao ponto B, percorrendo esse arco de circunferência de comprimento ΔS, no mesmo tempo que ele descreve esse arco, ele descreve em relação ao centro da circunferência um ângulo central que mede Δθ. Esse ângulo Δθ pode ser medido, pode ter como unidade de medida o grau, que nós já sabemos como é, né? A circunferência foi dividida em 360 pedacinhos iguais, né? Onde cada pedacinho vale 1 grau. Mas agora nós vamos definir uma outra unidade mais abrangente, chamada de radiano. Então, como foi definido o radiano? Né? Observe o seguinte. Radiano é uma unidade de medida de ângulo que relaciona o comprimento do arco, no caso ΔS, com o raio da circunferência, com o comprimento do raio R. Então, o radiano foi definido como sendo a razão entre o ΔS, que é o comprimento do arco, e o comprimento do raio. Quando o ΔS é igual a R, ou seja, quando o raio da circunferência tem o mesmo comprimento do arco AB, nós dizemos que o ângulo central mede 1 radiano. Então, sabendo que o ângulo central mede 1 radiano quando ΔS for igual a R, tiver o mesmo comprimento, ΔS com o mesmo comprimento do raio, para uma volta, se o objeto completar uma volta saindo de B, retornando ao ponto B, que representa o ângulo de uma volta, quantos radianos nós vamos encontrar? Veja, quando o ângulo central for de uma volta, quantos radianos nós vamos encontrar? Ora, basta fazer a regrazinha de 3, né? Quando ΔS é igual a R, nós temos um Δθ igual a 1 radiano. Quando o ΔS for igual a 2πr, que é exatamente o comprimento da circunferência, né? Quando o arco AB representar um arco de uma volta, o ângulo θ, o ângulo Δθ, vai medir quantos radianos? Então, fazendo essa regra de 3, nós vamos encontrar, multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos encontrar, né? Cancela o raio, e aí nós vamos encontrar um ângulo central, Δθ, medindo 2π radianos. Lembrando que o π vale 3,14. Ou seja, quando o comprimento do arco é igual ao comprimento do raio, o ângulo central mede 1 radiano.
E para uma volta completa na circunferência, o ângulo central vai medir 2π radianos. Relacionando agora a unidade radiano com a unidade grau, nós temos que 360 graus, que representa uma volta completa na circunferência, corresponde a 2π radianos. Ou substituindo π por 3,14, você teria 6,28 radianos, correspondendo a 360 graus. Consequentemente, meia volta na circunferência, né, o que representa um ângulo central de 180 graus, você teria π radianos. Ok? Então, essa é a definição de radiano e essa também é a relação entre grau e radiano. Na resolução de problemas, muitas vezes, nós precisamos fazer esta conversão de grau para radiano. Vamos então à aplicação. Veja, transforme grau para radiano. Vamos pegar esses dois exemplos, né? Quando o ângulo central for 30 graus representam quantos radianos? Então, nós vamos fazer a proporção, né? 180 graus corresponde a π radianos, consequentemente, 30 graus corresponderão a x radianos. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos obter 180x igual a 30π radianos. 30π dividido por 180, simplifica, né? O 30 por 30 e o 180 por 30, vai encontrar π sobre 6 radianos. 120 graus são quantos radianos? Você faz da mesma forma, né? 180 graus corresponde a π radianos, 120 graus, x radianos. Multiplicando os meios pelos extremos, você vai obter 180x igual a 120π, dividindo, então, 120 por 180, simplificando, vamos dividir todo o numerador e o denominador por 60, né, que é o máximo divisor comum, vai ficar 2/3 de π radianos. Não é comum substituirmos o π por 3,14, né? Geralmente, quando a gente trabalha com radiano e aparece o número π, a gente deixa o ângulo em função do π, né? É mais comum você escrever π sobre 6 radianos do que escrever 3,14 sobre 6 radianos. É mais comum você deixar 2π sobre 3 radianos do que você escrever 6,28 sobre 3 radianos, tá? Vamos agora fazer o contrário, né? Transformar radiano em grau. Ora, a maneira mais simples, mais fácil de você fazer a conversão de radiano para grau é lembrar que 180 graus, como foi escrito aqui, ó, 180 graus representa π radianos. Então, basta que você chegue na expressão θ igual a π sobre 5 radianos, que você quer converter em grau, e substituir o π radiano, que você está vendo aqui, né? Substituir o π radiano por 180 graus. Aí vai ficar simplesmente 180 graus dividido por 5, que corresponde a 36 graus. Então, para transformar radiano em grau, basta você substituir o π por 180 graus, né? que é o correspondente em radiano em grau. Ok? Vamos então às outras grandezas do movimento circular. Deslocamento angular e deslocamento linear. Veja o seguinte, ó, deslocamento linear é aquilo que é percorrido pelo objeto ao longo da curva, ao longo da circunferência. E o angular é o que ele marca em relação ao ângulo central. Vamos ver, ó. Veja esse objeto posicionado num determinado local da circunferência, né? Posição que eu vou chamar de S0 no instante t0 igual a 0. E aí esse objeto vai entrar em movimento ao longo da circunferência, descrevendo um arco ΔS. Então ele saiu da posição S0 no instante t0 igual a 0 e chegou numa posição S no instante t maior do que 0, percorrendo um arco
de comprimento igual a ΔS. Esse ΔS é o que nós vamos chamar de deslocamento linear. Mas se você ligar os extremos desse arco ΔS ao centro da circunferência, nós vamos determinar um ângulo central que mede Δθ em radianos, tá? Então, quando um objeto se move numa trajetória circular, ele percorre uma distância ΔS ao longo da curva, né? No mesmo instante que descreve em relação ao centro um ângulo que mede Δθ. A relação entre esses dois elementos, né, nós vamos ver agora. ΔS é o deslocamento linear e Δθ é o deslocamento angular. A relação entre eles, né, que eu estou chamando de relação importante, é que ΔS é igual a Δθ vezes R. O deslocamento linear, ΔS, é igual ao deslocamento angular, Δθ, vezes o raio da circunferência, vezes o raio da curva. Lembrando que esse Δθ tem que estar medido na unidade radiano. Tranquilo? Velocidade linear média. A velocidade linear média, nós vamos pegar o deslocamento linear. Veja, suponha que o objeto parte do ponto A no instante t0 igual a 0, e aí percorrendo um arco de circunferência até um ponto B, que ele chega no instante t, ele percorreu um espaço linear ΔS, e aí nós vamos definir como velocidade linear média a razão entre o deslocamento linear, ΔS, e o tempo gasto para fazer esse percurso. Veja, velocidade média linear é ΔS sobre ΔT, onde ΔS pode ser medido em metro ou quilômetro, e o tempo pode ser medido em segundo ou em hora. São as duas unidades mais usadas, né? Metro por segundo ou quilômetro por hora. Lembrando que o fator de conversão entre essas unidades é o 3,6, né? Multiplicando ou dividindo, né? Depende da conversão que você vai precisar fazer. Ok? Lembrar que o vetor velocidade da partícula, que está descrevendo uma curva, é sempre tangente à trajetória naquele ponto onde o objeto se encontra. Vou representar as velocidades, os vetores velocidades, nos pontos A e B dessa curva, né? Para que você esteja lembrando sempre que o vetor velocidade é tangente à trajetória em cada ponto dessa trajetória. Velocidade angular média. Então, agora nós vamos olhar para o ângulo central. Ao mesmo tempo que a bolinha verde, né, que o objeto verde saiu de A e chegou em B percorrendo a distância ΔS, em relação ao centro da curva, ele determina este ângulo central que mede Δθ radianos. Tá? Então, como nós vamos definir a velocidade angular? Como a razão entre o deslocamento angular, Δθ, e o tempo gasto para descrever esse ângulo. Então, a velocidade angular, que nós vamos representar pela letra grega ômega, ômega médio, velocidade angular média, é o Δθ sobre o ΔT, cuja unidade vai ser radiano por segundo. É a unidade mais usada para velocidade angular. Podemos, então, agora fazer a relação entre a velocidade linear média e a velocidade angular média. Veja, partindo da relação ΔS igual a Δθ vezes R, né, que nós vimos anteriormente, agora é só dividirmos essa expressão toda por ΔT. E aí nós vamos encontrar as velocidades linear e angular. ΔS sobre ΔT é a velocidade linear média e Δθ sobre ΔT é a velocidade angular média. Então, a velocidade linear média é o produto da velocidade angular média pelo raio da circunferência. Vamos entender agora uma grandeza importantíssima no movimento circular, uniforme, né? Que é o que nós chamamos de período de um movimento.
Chamamos movimento periódico ao movimento em que suas posições se repetem em iguais intervalos de tempo. Esse intervalo de tempo é chamado de período do movimento. Então, período, que nós vamos representar pelo T maiúsculo, é uma medida de tempo, é o intervalo de tempo compreendido entre a repetição das posições de um objeto que oscila ou descreve um movimento circular uniforme. Tá? Então, exemplos de movimento periódico. Nós temos vários, né? Vamos pegar aqui um mais famoso. O movimento dos ponteiros de um relógio. Tá? Então, nós temos o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. Veja, qual é o período do ponteiro dos segundos? Ora, o período do ponteiro dos segundos é o tempo que o ponteiro dos segundos gasta para dar uma volta completa no mostrador do relógio. Ora, ele gasta exatamente 60 segundos, ou 1 minuto. Então, tanto você pode dizer que o período do ponteiro dos segundos é igual a 60 segundos, como dizer que o período dele é de 1 minuto. Qual seria o período do ponteiro dos minutos? Ora, é o tempo que o ponteiro dos minutos gasta para dar uma volta completa no mostrador do relógio. Então, esse tempo é de 60 minutos, ou 1 hora. Tanto você pode dizer que o período do ponteiro dos minutos é igual a 60 minutos, como dizer que o período dele é de 1 hora. Qual seria o período do ponteiro das horas? É o tempo que o ponteiro das horas gasta para dar uma volta completa no mostrador do relógio. Ora, a gente sabe que esse tempo corresponde a 12 horas. Ok? Então, no sistema internacional, a unidade utilizada para a grandeza período é o segundo. Essa é a unidade do período no sistema internacional. Lembrando, período é o intervalo de tempo para uma oscilação completa ou uma rotação completa para os objetos que descrevem movimento circular uniforme, tá? Como o período, como o movimento dos ponteiros de um relógio, né? Como o movimento da Terra em torno do Sol, como o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, né? Cujo período é de 24 horas, em torno do Sol, movimento de translação, 365 dias e mais algumas horas, né? Então, são movimentos periódicos, tá? Frequência. O que é que nós chamamos de frequência do movimento, tá? A frequência de um movimento periódico representa o número de ciclos, né? O número de rotações completas ou o número de oscilações que ocorre durante o intervalo de tempo de uma unidade. Intervalo de tempo de 1 segundo, intervalo de tempo de 1 minuto ou de 1 hora, ou seja, na unidade de tempo, o número de oscilações completas ou o número de ciclos completos na unidade de tempo. Aí a unidade de tempo depende daquela que você está usando, né? Se é segundo, se é minuto, se é hora, se é dia, se é mês, né? Pode ser qualquer um. As mais usadas são minuto, segundo, são as mais usadas. Então, as mais usadas são minuto e segundo. Então, nós temos a rotação por segundo, ou oscilação por segundo, e a rotação por minuto, RPM e RPS. Qual a relação entre ambas, né? Ora, a relação importante entre elas é que uma rotação por segundo corresponde a 60 rotações por minuto. Como é que eu enxergo isso? Veja, um objeto que realiza uma rotação completa em cada 1 segundo, a cada 1 segundo ele dá uma volta, então ele vai dar 60 voltas em 60 segundos, que representa 1 minuto, né? Então, se ele dá uma volta em cada segundo, ele vai dar 60 voltas em 60 segundos ou 60 voltas em 1 minuto, que a gente diz 60 rotações por minuto. Tá claro? Cuidado, né? Para não se enganar.
A unidade SI de frequência é o Hertz, cujo símbolo é o HZ, H maiúsculo Z, em homenagem ao alemão, tá? Então, como é que eu transformo RPM em Hertz? É só transformar RPM em RPS. 1 Hertz é igual a 1 RPS. Uma rotação por segundo equivale a 1 Hertz. Relação entre período e frequência. Deu para perceber que eles são inversos, né? O produto entre eles é igual a 1. Ou a frequência é 1 sobre o período, a frequência é o inverso do período, ou o período é 1 sobre f, ou seja, o período é 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. Tá bom? Vamos então fazer uma aplicação. Transforme em Hertz as unidades de frequência a seguir. Então ele está colocando aqui 120 rotações por minuto. São quantos Hertz? Ora, para transformar RPM em Hertz, eu preciso transformar RPM em RPS. Rotação por minuto, eu preciso transformar em rotação por segundo. Então, eu vou partir dessa relação. 120 RPM, eu posso escrever assim, ó, 120 Hot de rotação por 1 minuto. Cuidado, né? Essa é a preocupação. Então, eu vou transformar 1 minuto, que está aqui no denominador da fração, em segundos, né? Só transformar 1 minuto em segundos, dá 60 segundos. Então, você percebe que para transformar RPM em Hertz, eu preciso transformar RPM em RPS, e para transformar RPM em RPS, você precisa dividir por 60 segundos. Isso vai corresponder a 2 RPS, que é igual a 2 Hz. Então, 180 RPM, você faz da mesma forma, né? Divide por 60 e encontra 3 Hz. Cuidado, né? Para não pensar em multiplicar por 60, né? Você tem aqui dividir por 60 segundos. Exemplo 3. Ó. Uma roda gigante realiza 12 rotações completas em torno de seu eixo horizontal a cada 1 minuto. 12 rotações completas a cada 1 minuto. Então, eu já tenho o número de rotações por minuto, né? Então, eu já tenho a frequência na unidade RPM. Veja, né? Eu já sei que F corresponde a 12 RPM. Encontre a frequência F da roda gigante em Hertz e o período dessa roda, desse movimento, em segundos. Então, para transformar em Hertz, 12 RPM é só dividir por 60. Tranquilo? Vai ficar 1 sobre 5 rotações por segundo. Dividindo 1 por 5, dá 0,2 Hz, né? Ou 0,2 RPS, que corresponde a 0,2 Hz. Para encontrar o período, é só fazer o inverso, né? O período é o inverso da frequência. Então, vai ficar 1 sobre 0,2. 1 dividido por 0,2 é igual a 5 segundos. Observe que você só vai encontrar o período em segundos se a frequência estiver em Hertz ou RPS. Você não pode dividir a frequência em RPM para obter o período em Hertz. Você obteria o período em minutos. Se você dividir a frequência em RPM, 1 sobre F, onde o F está em RPM, você vai obter o período em minutos, tá? Ao invés de segundos. 4. Admitamos que um pequeno avião aeromodelo, controlado por cabos de aço de comprimento 15 metros, esteja equipado com um motor de alta potência que confere à aeronave uma velocidade de intensidade constante igual a 108 km por hora. A velocidade do avião, né, do aeromodelo, lá girando, né, preso pela corda. Tá? Sabendo que o avião percorre uma trajetória circular contida num plano horizontal,
e adotando o π aproximadamente igual a 3, calcule, né? Então, olha o que é que o problema está pedindo para a gente calcular. Mas antes, vamos olhar as unidades, né? 15 metros é o comprimento da corda, que vai ser o raio da curva, né? 108 km por hora é a velocidade linear, né, do pequeno avião. Nós vamos transformar em metro por segundo. E π considere igual a 3. Então, colocando aí as grandezas informadas no texto, nós temos raio, 15 metros, π igual a 3, velocidade linear, 108 km por hora, que dividido por 3,6 nos dá 30 metros por segundo. Então, vamos às perguntas. Qual o tempo gasto pelo avião para realizar 20 voltas, 20 rotações completas em sua trajetória? Quanto tempo ele gasta para dar 20 voltas? Sabendo que ele tem uma velocidade linear de 30 metros por segundo e sabendo que o raio da curva mede 15 metros. Ora, o tempo é o espaço que ele vai percorrer dividido pela velocidade. É só a gente olhar. Quando ele completa uma volta, quando ele completa uma rotação em torno do centro da curva, que tem 15 metros de raio, ele percorre uma distância ΔS igual a 2πr, né? Mas são 20 rotações, então o ΔS vai ser 20 vezes 2πr, dividido pela velocidade linear que ele tem, que vale 30 metros por segundo. Como o raio está em metro, a velocidade tem que estar em metro por segundo. E aí eu encontro o tempo em segundos, né? Substituindo, 20 vezes 2 vezes o π, que é igual a 3, vezes o raio, que é igual a 15, dividido pela velocidade linear, que vale 30 metros por segundo. Fazendo as continhas, encontramos 60 segundos. B. Qual a velocidade angular do avião em radiano por segundo? Ora, tem duas maneiras, né? Eu posso utilizar a definição, velocidade angular é Δθ sobre ΔT, lembrando que o Δθ para o ângulo de uma volta vale 2π, mas como ele vai dar 20 voltas, então seria 20 vezes 2π. Ó. Esse seria o ângulo referente às 20 voltas. 20 voltas vezes 2π, que é o ângulo de uma volta, dividido pelo tempo que ele gastou, que eu já encontrei no item anterior, que são 60 segundos. É o encontro da velocidade angular. Isso vai dar 20 vezes 2 vezes 3 dividido por 60, e vai dar exatamente 2 rotações, 2 radianos por segundo. Rotação não, 2 radianos, né? Ou seja, 2 radianos, ele vai dar menos de uma volta, né, em cada segundo, né? A velocidade angular dele é apenas 2 radianos. Lembre que uma volta são 2π radianos. 6,28, né? Então ele percorre mais ou menos 1/3 de volta em cada segundo, né? Eu poderia também determinar essa velocidade angular usando a relação entre velocidade linear e angular, que nós já vimos, né? V igual a ômega-r, ó. Porque nós já sabemos o V, que foi dado na questão, nós sabemos o R, que foi dado na questão, e aí eu posso calcular o ômega. Eu não precisaria encontrar o tempo, né? Eu poderia calcular a velocidade angular sem precisar do tempo que ele gasta para dar uma volta. Tranquilo? Então, ômega é V sobre R, onde o V vale 30 metros por segundo, o raio vale 15 metros por segundo, 15 metros, desculpa, né? 30 dividido por 15, 2 radianos por segundo. Então, a gente encontrava o mesmo resultado. Tranquilo? Moçada, nós estamos encerrando a nossa revisão da aula de movimento circular, de aula número 9, na esperança de que essa revisão, se você assistir com cuidado e com atenção, ela será de grande valia para que você possa recuperar os conceitos, né, ganhar mais segurança e ter condições de resolver as atividades que nós propusemos. Moçada, nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau.